E chegamos agora na carta do carro. A carta do carro fala de movimento, como todo mundo sabe, mas ele fala muito mais da expressão de controle sobre os próprios impulsos. Nesse encontro do louco com a carruagem, ele está perdido, sem um propósito, num caminho, seguindo um pouco sem uma direção. Eis que aparece o carro e questiona para ele aonde que está indo, né, a sua força, a sua energia, a sua determinação e as suas ações. É interessante porque a gente tem uma tendência a achar que fazer muitas coisas nos coloca em movimento. E não se trata aqui de fazer muitas coisas, mas sim de fazer as coisas certas, necessárias, utilizando a energia de acordo com essa dualidade que é a vida, que requer ação, movimento, pausa, respiração, interpretação. Então, nesse encontro que o louco ele tem com a carruagem, ele justamente se depara com aqueles cavalos nervosos, sabe, um cavalo puro sangue, já viu como ele fica suado, meio que muito inquieto, dentro daquela baia, querendo sair, desenfreado a 1000 por hora? E aí essa dualidade, ela acaba causando uma paralisia ou uma estagnação. Paralisia em que sentido? No sentido de que, se eu puxo para a direita e puxo para a esquerda, eu não saio do lugar. Então eu fico andando ou então andando em círculos. Então essa é a principal mensagem do carro, é ter consciência dos seus instintos, dos seus impulsos, ter consciência de um movimento, de uma ação que tenha uma intenção de chegar a algo, chegar a algum lugar. E esse movimento ele pode ser tanto interno quanto externo. Normalmente é externo. Alguns outros arcanos eles falam mais desse movimento interno, como o arcano do eremita, por exemplo. Mas o carro não. O carro é justamente essa natureza selvagem, instintiva, sendo conduzida pela nossa própria consciência. E isso é interessante a gente pensar no momento do caos, porque todo o arcano que se apresenta numa leitura de tarô, ele é um convite para que você acione as características daquele arcano, né. Então, às vezes, tem um arcano que a gente não gosta, por exemplo, o enforcado, que fala de suspensão, que fala de paralisia, mas a gente não percebe que o convite do enforcado naquele momento é justamente a não ação. A paralisia, ela é necessária para a compreensão de algo que antecede o movimento. Então, então ele fala, né, ele sair do mundo da adolescência, o louco, aprender a lidar com as próprias contradições para poder formular uma intenção de ação e de movimento. E é hora, né, assim, quando ele aparece na leitura, é hora de você pegar as rédeas da situação, assumir o controle da própria vida. Isso num cenário de caos, de falta de dinheiro, de dívida, de um amor, ou num cenário que não tão caótico, mas num cenário aonde eu quero alcançar um determinado status, bem, saúde, equilíbrio físico, mental, eu preciso pegar as rédeas da minha vida. Eu preciso assumir a responsabilidade pelas minhas ações. Sair daquele lugar de culpa, de vitimização, de responsabilização de mim mesmo e do outro, e assumir que eu tenho o controle, que o controle está nas minhas mãos, a rédea da minha vida está nas minhas mãos. E tudo o que acontece é consequência dessa ação de movimentação. Então, se a carruagem ela se desviou, ela foi para o lugar errado, ou, né, eu parei numa rua sem saída, não é um momento de culpa, de lamentação, de dor, mas sim um momento de trazer
para sua consciência a responsabilização, para que a partir disso você possa ter consciência da direção que você quer conduzir a sua carruagem. E vamos falar agora da questão dos exercícios, né? O carro, ele também simboliza uma transição, tá? Ele é um momento de transição, de sair de um lugar e ir para outro lugar. Então, requer essa transição é necessária e requer que ela seja feita com foco, com o menor esforço possível, com planejamento, com estratégia, e não com força desembestada. E é isso que precisa ser refletido antes da gente entrar no exercício, né? Porque uma outra coisa que o carro também sinaliza muito é a pressa. A gente quer e quer para ontem, né? Ainda mais na sociedade hoje em dia. E o carro, ele requer essa metáfora, né, para a nossa própria vida, entre a velocidade e a direção. Se você vai muito rápido, as chances de você perder a direção, perder o controle de um carro e sofrer um acidente são muito maiores, né? Então, às vezes a gente precisa justamente dessa reflexão, dessa dualidade do carro entre o desejo de avançar rapidamente e essa necessidade de parar e refletir, encontrar o verdadeiro caminho para o nosso progresso. E aí a gente precisa, para isso, dominar a nós mesmos e definir quais são as circunstâncias que a gente tem à nossa disposição para que a gente consiga alcançar, então, o destino que a gente tanto almeja. Então, o exercício é um exercício com objetivo de integração, né? Então, você vai criar esse espaço, como eu sempre falo. É interessante colocar uma música que tenha uma cadência firme, ritmada. E aí você vai fazer as seguintes perguntas: onde na minha vida estou assumindo as rédeas? Onde ainda deixo o carro correr de forma desgovernada? Porque a nossa vida é complexa, né? Às vezes a gente pode ter o controle, ter as rédeas na questão financeira e não ter na questão amorosa. Então a gente precisa dividir para conquistar. E aí você vai se sentir segurando, como se estivesse num carro místico, você vai sentir o peso da responsabilidade, que é uma movimentação, ela requer essa responsabilidade, ao mesmo tempo ela traz uma energia de empolgação. É importante você perceber quais são as forças, né, que impulsionam o seu, o seu carro, né, a sua ação, como está o caminho daquilo que você quer percorrer. Ele está livre, ele tem barreiras, obstáculos, ele é uma linha reta, ele é sinuoso. E aí você imagina que à sua frente você tem 3 possibilidades: acelerar sem pensar, parar e refletir e ajustar a direção com consciência, para você poder ajustar com a sua direção, com controle. E aí você vai ter que sentir o que cada uma dessas escolhas provoca no seu interior, no seu corpo, né? E aí a gente vai fazer um movimento físico, que é o objetivo de incorporar o controle. Você vai começar a andar lentamente, vai parar, vai acelerar, vai começar de novo lentamente, vai acelerar, vai parar abruptamente e depois você vai caminhar num ritmo constante e acelerado. E aí você se pergunta, como que é o equilíbrio entre o acelerar e o parar? Eu sinto medo ou eu sinto confiança em movimentar com maior rapidez? E quais são as partes do meu corpo que precisam de mais controle? Porque sim, o carro ele fala dessa necessidade de aceleração, né? Mas com ritmo,
com consciência. E aí a reflexão, o que eu aprendi sobre a minha capacidade de conduzir a minha vida. Então é isso, então você vai voltar, se sentar, vai agradecer a si mesmo, vai deixar a carta do carro num lugar visível e vai fazer uma frase de ancoragem. Eu assumo as rédeas da minha vida com coragem, sabedoria e equilíbrio. É isso, gente. Finalizamos aqui mais um arcano, o arcano número 7.